pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Michele Vieira. No vídeo de hoje eu vou estar contando para vocês um pouquinho da minha história profissional, como que eu cheguei até aqui. Vocês estão percebendo que eu tô na minha sala, eu não tenho um cenário ainda. E eu aproveitei a noite, que é mais tranquilo, porque a minha rua é bem barulhenta, pra falar mais sossegado, porque é uma história. Então, gente, senta aí. Porque quem se identifica, quem que tá aí lutando por uma vida profissional, às vezes pode sim se identificar com a minha história. Tem pessoas que se formam e não exercem a profissão. Então, bora lá para mais esse vídeo. Pessoal, pra mim eu acho que vai ser um pouco difícil estar falando desse assunto pra vocês, porque eu vou ter que falar algumas coisas pessoais. Então se eu engasgar um pouco, é por conta disso. Hoje eu vendo roupas femininas e como eu vejo bastante gente falando quando vende roupa ou construir o seu sonho, é por conta que sempre falou que ia realizar esse sonho, ou seja, desde a infância. E esse não é o meu caso, porque eu não tinha esse sonho de vender roupa. Nunca passou na minha cabeça. Sério, gente. Eu sempre quis ser veterinária. Só que quando eu tenho bronquite asmática, desde quando eu me conheço por gente, eu sempre tive problemas com respiração e tudo mais. Então eu descartei essa possibilidade, porque eu sou extremamente alérgica. Mas eu amo animais. Então assim, eu preferi abrir mão desse sonho, até mesmo para preservar a minha saúde. E então eu acho que quem nunca quis ser professora. Só que aí depois vai passando o tempo e você fala, meu, lidar com essas crianças. Não. Esses adolescentes. Não, descartei também. Depois eu até queria fazer letras, faculdade de letras, porque eu ganhei na escola concursos de redações. Não foi um, dois, não. Foi vários concursos. E eu escrevo muito bem. Só que eu não tenho a dicção para conversar muito bem, então eu queria desenvolver muito isso, porque eu tenho bastante dificuldade para lidar com o público. Eu falo bastante, às vezes, palavras erradas, mas na hora de escrever nem parece que é eu que tô falando. Não entendo. Mas aí eu percebi que eu tinha um outro dom, que era ouvir bastante as pessoas. Eu gostava de ser amiga, eu me sentia muito importante quando as pessoas chegavam em mim para desabafar. Foi aí que mais ou menos com uns 10, 12 anos eu pensei em ser psicóloga. Fiz o colegial, tudo, e aquela coisa, né, da adolescência, porque a gente tá certa daquilo, tem aquela convicção e a gente não quer esperar, a gente é ansioso, né? A sociedade hoje está bem ansiosa. Eu não quis prestar vestibular, assim, porque eu já tinha uma garantia, que era... Meus pais são separados e o dinheiro que era da casa, eles venderam e guardaram para caso um dia eu quisesse fazer a faculdade como um presente. Então eu já sabia que eu tinha esse dinheiro para poder gastar na faculdade. Então, na verdade, eu nunca me empenhei para fazer cursinho ou para poder passar numa faculdade pública. Eu fui rumo à faculdade, nunca fui uma aluna, a melhor aluna. Mesmo de noite, ó, passa carro e dá pra ouvir aqui dentro. Mas enfim, sempre fui muito exigente com as minhas notas e eu me cobrava muito desde cedo, então eu nunca fiquei assim com notas vermelhas. Nada assim. E quando chegou na faculdade não foi diferente. Eu tive meu primeiro, segundo, terceiro ano top das galáxias. Eu só tirava nota boa. Tinha tempo. Por que que eu tinha tempo? Eu não trabalhava.
na verdade, eu só fazia um estágio que era meio período. Então eu tinha tempo ainda, assim, pra poder me dedicar à faculdade. E as coisas começaram a acontecer e eu tive que começar a lutar mais aí pela vida, que é os fatos, né, da vida, que foi minha avó morrer. Eu morava com a minha avó, então, de repente, eu me vi sozinha, tendo que cuidar de uma casa de 18 anos, mais ou menos. Eu tive que começar a trabalhar e, gente, fazer faculdade e trabalhar no comércio não é fácil. E eu trabalhava no comércio numa outra cidade, então eu pegava ônibus todos os dias, trabalhava, ia direto pra faculdade e chegava meia-noite, meia-noite e meia. Eu lembro de eu estar fazendo trabalhos, às vezes, da faculdade, 3 horas da manhã, pra acordar no outro dia às 6h30, 7 horas. Nada na vida é fácil, não é mesmo? Só que quando a minha avó morreu, me abalou bastante emocionalmente, porque eu não estava preparada. Então parece que minha avó ter falecido, minha vida desandou bastante. Eu quase fiquei um tempo sem ir pra faculdade, perdi matérias, enfim. Chegou no 4º ano, Gente, eu vou falar isso, mas é uma coisa que eu tenho vergonha de falar, tá? Porque eu sempre fui igual, eu sempre me esforcei pra ter minhas notas boas. Então pensa, normalmente as pessoas... De novo, barulho de carro. As pessoas começam ruim na faculdade porque tá se adaptando ali e vão melhorando. No meu caso foi diferente, porque eu cheguei no 4º ano, aí que a grande... Eu não consigo falar. Eu peguei 5 TPs de uma vez só. Gente, imagina pegar 5 TPs de uma vez só. Eu peguei. E aí que me abalou mais emocionalmente, porque, começo a falar, me dá até uma batedeira, porque eu comecei a me considerar uma pessoa inútil, uma pessoa burra, uma pessoa que nunca ia ser uma boa profissional. Começou a vir vários pensamentos na minha cabeça que não ia dar certo. Por conta disso, eu não pude fazer a colação de grau com a minha turma. E eu fiquei muito frustrada. Eu falei, gente, eu sempre tive nota boa, agora por causa de uma DP que ficou pra trás, ainda eu consegui passar em todas as matérias do semestre, mais as outras 4 DPs, passei, porque eu fiquei ali estudando, tentando, e uma ficou pra trás por conta de pouco. Eu fiquei assim, desestruturada. E aí logo foi os estágios na faculdade. E ao fazer os estágios, o que aconteceu comigo? Quando eu ia atender os pacientes, eu chorava junto. E eu levava muito fumo, né, das minhas supervisoras, porque a gente não pode, a gente tem que acolher. Então aí que eu não tava conseguindo me achar como psicóloga. Sendo que eu queria muito, sempre foi um sonho querer ajudar uma pessoa que tá abalada emocionalmente, mas eu acho que ali no momento era eu que tava precisando de ajuda. Enfim, até então eu tava trabalhando no comércio já desse tempo todo. Tentei mudar pra Ribeirão Preto, já que eu trabalhava lá, estudava lá, ficava quase o dia todo, tentei mudar. Só que aí eu fui assaltada 2 vezes sozinha, eu tava sozinha. Mas enfim, a minha vida profissional ali naquele momento eu tava trabalhando numa loja de celular, que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei. Eu amava ser vendedora. Eu fui várias vezes uma das melhores vendedoras ali. E assim, tive um excelente gerente que me ajudou bastante, que nessa época da faculdade que ele viu que eu perdi minha avó, que eu fui assaltada e eu queria sair do trabalho para me dedicar só ao estágio da faculdade, ele não me deixou sair. Sempre acontecendo um acidente. Ontem meu celular parou, armazenamento cheio, meu celular já tem que estar trocando, gente, pelo amor de Deus, né?
Aí eu não vi, até eu apagar as coisas, eu preferi fazer agora de manhã. Tô tomando café, já tomei meu banho e agora eu vou abrir a loja. Então eu vou só terminar pra finalizar o nosso assunto de ontem. Pessoal, assim que eu terminei a faculdade, como eu tava falando, eu comecei a atuar na área numa clínica de uma amiga minha que me concedeu espaço sem pagar nada. Então, assim, era uma oportunidade muito grande ali que eu tive. Normalmente uma sala comercial o mínimo aqui na minha cidade é uns R$400. Então, eu não ia ter esse custo. Só que foi muito difícil para eu ir conseguindo clientela. E eu fui tendo bastante pacientes voluntários. Trabalhei numa instituição de deficientes visuais que me agregou bastante experiência, gostei muito. Mas eu tinha uma casa para arcar, eu tinha que viajar todo dia para Ribeirão, ter o meu almoço, então eu tinha custos, né? E aí foi aonde eu comecei a ver um outro trabalho que fosse meio período para eu conciliar com a clínica. Então eu comecei a entregar currículo, fui atrás até que eu achei uma loja de roupa de uma amiga minha para trabalhar meio período. Ela me contratou e aí eu me apaixonei e aí eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Só que chegou uma época que aí eu virei sócia dela e assim que eu virei sócia eu tive que me dedicar totalmente à loja. E aí aonde começaram bastante críticas. As pessoas começaram a falar assim, mas você abandonou a psicologia? Mas como assim? Criticaram mais ainda quando não deu certo. Assim que a sociedade não deu certo, que aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Aí os meus pais, o meu noivo me incentivaram a continuar vendendo em casa. E foi o que eu comecei a fazer. Então as pessoas vieram e falavam assim, mas 5 anos jogado fora? E eu ainda estava fazendo a minha pós, eu estava fazendo uma pós que durou 1 ano e meio de neuropsicologia. Eu ainda estava terminando de fazer. E esse meio tempo de eu trabalhar na clínica durou mais ou menos 1 ano, assim, não tendo um salário assim para me sustentar. Então foi muito difícil. Então, às vezes as pessoas falam, nem tentou, nem persistiu. Eu fiquei sim 1 ano ali tentando, mas não tava me dando retorno financeiro e eu não tava conseguindo me sustentar. Então foi por isso que eu fui atrás de um outro emprego. E eu não abandonei, foi algo de eu focar em uma escolha da minha parte. E as pessoas não aceitam. As pessoas acham que eu tenho que fazer, ou que a gente, né, tem que fazer do jeito que é melhor, que elas acham que é. Então eu recebi muitas críticas, as pessoas começaram a falar, mas psicologia dá muito mais status, né, que vender roupa. Trabalhar em casa, assim, é algo tão informal, né? Pelo menos você trabalhando como psicólogo é algo formal, você tem registro na carteira, tudo mais. E é como se eu não levasse minha loja a sério, como se eu não pagasse os devidos impostos. Não é porque eu trabalho em casa que eu não pago os meus impostos, entendeu? Eu não pago a empresa. Então, é o que eu quero falar pra vocês, se eu fosse parar pra ver todas essas críticas, eu teria desanimado e parado, ou não ter ido pra frente. Mas aí que tá, quando a gente tá focado, quando a gente quer aquilo, não é esses comentários que vão fazer a gente desistir, no caso, não desistir. E pelo contrário, eu fui com tudo, eu apostei tudo assim, a minha garra ali, e eu consegui reformar aos poucos um quartinho que era aqui da minha casa e comecei a vender roupa. E o que eu quero falar pra vocês, a vida é uma caixinha de surpresa, não há regras, não precisamos fazer o que a sociedade nos manda, não. E hoje eu sou muito feliz fazendo o que eu gosto, então o mais importante da vida é você estar feliz com o que você está fazendo. Eu gosto muito da área da psicologia. Se um dia mais pra frente eu tiver vontade, eu posso sim voltar a atuar. Então, como eu falei, não há regras.
Mas hoje eu me vejo feliz vendendo roupa. E é isso, gente. Não tenho o que falar. Eu ouvi bastante comentários de pessoas que não são estudadas, pessoas que são estudadas, mas não exercem a profissão. Então, assim, as pessoas precisam às vezes ter consciência do que fala pro outro, porque a palavra tem poder. A palavra, ela pode te levantar como ela pode te derrubar. E as pessoas não têm essa noção. Mas o que me deixou não desistir é Deus na minha vida, porque eu tenho uma fé muito grande. Deus sempre cuidou de mim, sempre esteve comigo. E me deixou firme nessa, porque a primeira coisa que eu coloquei é Deus na frente do meu negócio. Então, quando você coloca Deus na frente, Ele é o único que pode abrir portas na nossa vida. Então é isso, agora eu vou abrir a loja. Tô tomando aqui um café e vou abrir pra vocês verem. Vamos lá? Então, meninas, a primeira coisa que eu faço depois de tomar banho, tomar café, me arrumar, eu coloco uma música de fundo. Ultimamente eu tô ouvindo bastante louvores. Aí eu coloco um louvor aqui na minha televisão mesmo pra ficar. Aqui é a minha sala, que é um pedacinho da loja. Vamos lá comigo. Olha só essa chuvinha, que delícia. Então é isso, gente. Vou começar meu dia aqui na loja. Desejo pra vocês um ótimo dia. E obrigada aí por ter ficado até o fim desse vídeo. Fiquem com Deus.